Vamos pensar numa coisa. E se aquela ferramenta que foi criada para proteger a todos, a lei, estivesse na verdade sendo usada como uma arma contra as pessoas? Pois é, essa é a ideia bombástica que está no centro do ensaio de 1850 do Frederic Bastiat, chamado A Lei. E é exatamente nessa ideia, que é super poderosa e até hoje controversa, que a gente vai mergulhar agora. Olha só, o Bastiat já chega com os dois pés na porta. Ele não enrola. A frase de abertura é essa acusação fortíssima, que já joga na mesa o conflito principal do argumento dele. Basicamente, ele está dizendo que a ferramenta que deveria proteger a sociedade virou, ela mesma, a arma da injustiça. Mas como é que ele chegou nessa conclusão? É isso que a gente vai entender. Ok, para a gente entender a crítica que o Bastiat faz, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o ideal dele. Afinal, qual deveria ser o verdadeiro papel da lei, na visão dele? Então, o ponto fundamental do Bastiat é o seguinte: esses três dons, vida, liberdade e propriedade, não são criações do governo. Eles vêm antes de qualquer lei humana. São o que a gente chama de direitos naturais, ou seja, a vida, a liberdade para usar nossas faculdades e a propriedade que vem do nosso esforço. Tudo isso já existe. A lei não cria esses direitos. A função dela, ou pelo menos a que deveria ser, é só proteger algo que já é nosso. E aí a gente chega na definição principal dele. É bem direto, na verdade. Pensa assim, uma pessoa sozinha tem o direito de se defender de um ataque, certo? Faz todo sentido. Agora, se um grupo de pessoas se juntam, elas também não podem organizar uma defesa em comum, uma força policial, por exemplo? Para Bastiat, a lei é basicamente isso. É a gente pegando esse direito individual de se defender e organizando ele de forma coletiva. Ou seja, na visão do Bastiat, o papel da lei é puramente defensivo. É um escudo. A lei não está aí para criar bem-estar, para impor uma moralidade específica, nada disso. A função dela é bem simples: garantir que os direitos de uma pessoa não sejam violados por outra. É sobre justiça, e não sobre tentar construir uma sociedade perfeita do zero, o que ele chamaria de engenharia social. Tudo bem, até aqui parece fazer sentido, né? Mas é agora que a coisa vira. A gente vai entrar no centro do problema que o Bastiat apontou: o momento em que a lei se corrompe e se desvia do seu propósito original. Essa citação aqui é nossa, ela resume perfeitamente essa inversão. Lembra do escudo? Pois é, aqui ele vira uma arma. A mesmíssima força que deveria proteger todo mundo da injustiça agora é usada para cometer injustiça. E o pior, com o carimbo do Estado, com a aprovação oficial, o que torna tudo muito mais perigoso. E para isso, o Bastiat cria um termo: expoliação legal. Ele diz que essa expoliação nasce de duas coisas: ou da ganância pura e simples, ou de uma falsa filantropia. Ou seja, é quando se usa a lei para tirar de uns e dar para outros. Isso pode acontecer tanto por egoísmo descarado, quanto, e essa parte é fundamental, com a desculpa, com a boa intenção de ajudar ou fazer o bem. Essa comparação aqui força a gente a pensar em algo bem desconfortável. De um lado a gente tem o roubo, a fraude, coisas que todo mundo concorda que são erradas, ilegais. Mas aí, do outro lado, ele coloca coisas como tarifas, subsídios, atos que são impostos pela lei. O argumento dele é que, no fim das contas, o resultado é o mesmo. A propriedade de uma pessoa é tirada à força e dada para outra. A única diferença, e é uma diferença gigante, é que no segundo caso a lei está do lado de quem tira. E a lista de exemplos que ele dá é longa: tarifas, protecionismo, subsídios, imposto progressivo, escolas públicas, empregos garantidos, salário mínimo, previdência social. Enfim, ele via essa mesma lógica em várias políticas da época dele. E é importante dizer, o ponto dele não era atacar as duas intenções por trás de algumas dessas ideias. A questão central para ele era: será que essas políticas, mesmo bem intencionadas, não acabam usando a força da lei para violar o direito de propriedade de alguém e redistribuir riqueza? E aqui vem o que para ele é a consequência mais grave de todas. Porque quando a própria lei aprova algo que, se fosse feito por uma pessoa comum, seria considerado crime, bom, aí a linha entre o que é justo e o que é injusto começa a desaparecer. A nossa bússola moral como sociedade fica totalmente desregulada, a própria ideia de justiça se perde. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão básica como a ideia de justiça pode ser distorcida desse jeito? Para Bastiat, a raiz do problema não está na lei em si, mas na cabeça de quem a escreve. É uma mentalidade que ele chama de arrogante e que está, segundo ele, bem no fundo da filosofia política. A base dessa mentalidade, segundo Bastiat, é a crença de que a humanidade é passiva, incapaz de se governar.
As pessoas são vistas como uma massa de argila, sabe? Um material inerte, só esperando que um legislador, um planejador sábio, venha e dê a elas a forma, o propósito, o caminho a seguir. E o Jean-Jacques Rousseau resume essa visão de um jeito perfeito. O legislador é o engenheiro que inventa a máquina, e o resto da população é só o operário que monta e faz a máquina funcionar. Repara na hierarquia, a sociedade é uma máquina, o legislador é o gênio que projeta tudo, e as pessoas, bom, as pessoas são só as peças, as engrenagens, que não têm poder de decisão sobre o próprio destino. Aí vem o Louis de Saint-Just, que foi uma figura importantíssima lá na Revolução Francesa, e leva essa ideia para um outro nível, um nível bem mais assustador. Aqui não é só sobre organizar a sociedade, é sobre fazer os homens serem o que ele quer que sejam. É sobre refazer a própria natureza humana. O legislador, nesse pensamento, vira quase um deus, com o poder de moldar as pessoas de acordo com sua própria vontade. E com o Maximilien Robespierre, a gente chega na conclusão lógica e sombria disso tudo. Se o objetivo do governo é estabelecer a virtude e as pessoas não aceitam essa virtude de bom grado, qual é a ferramenta que sobra? O terror. A força se torna um meio legítimo e até necessário para impor a visão do legislador sobre o que é o bem. Ok, então esse é o diagnóstico do Bastiat. A lei foi pervertida por uma filosofia arrogante. E a solução dele para isso? Bom, talvez não seja o que a maioria das pessoas imaginaria. Ele não chega com um plano mirabolante, um sistema super complexo para organizar a sociedade de um jeito melhor. Muito pelo contrário. A solução dele é radical de tão simples. O Estado precisa ter sua função drasticamente restringida. A resposta para ele não é um controle mais inteligente, e sim muito, mas muito menos controle. É sobre limitação de poder. A lei é a justiça organizada. Essa frase é o coração da proposta dele. É curta, mas diz tudo. A lei não é para ser caridade, não é para ser um plano de desenvolvimento, não é para criar fraternidade entre as pessoas. Ela é e deveria ser uma coisa só: justiça. E o que significa essa justiça organizada? É simples. A força coletiva, que é a lei, só pode fazer aquilo que um indivíduo sozinho já teria o direito de fazer. E já que uma pessoa não tem o direito de usar a força para cima de outra que não fez nada, a lei também não tem. O papel dela é negativo. Não é criar o bem, é impedir o mal, impedir a injustiça. E aí chegamos ao que ele chama de verdadeira liberdade. Não é só não ter um rei mandando em tudo. Para Bastiat, liberdade de verdade é a destruição de todo tipo de despotismo. Inclusive, e talvez principalmente, o despotismo legal, aquela tirania mais sutil que usa a própria lei para oprimir, sempre em nome de um suposto bem maior. E esse aqui é o apelo final, quase um desabafo do Bastiat. Depois de tantos sistemas, tantos planos, tantas utopias que foram impostas à sociedade e que, segundo ele, só geraram mais problemas, ele faz um pedido. Que tal agora rejeitar todos os sistemas e simplesmente tentar a liberdade? E a gente termina com essa provocação para pensar. O argumento do Bastiat é que a lei deve ser apenas justiça. Se isso fosse levado ao pé da letra, como a nossa sociedade seria diferente? Pensa bem, que partes do governo que a gente conhece hoje simplesmente deixariam de existir? Que tipos de conflitos sociais poderiam ser resolvidos? Ou será que novos desafios surgiriam? A resposta para essas perguntas, no fundo, define a fronteira entre duas visões de mundo completamente diferentes.